Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara Uberlândia, canal 45.3. Hoje estamos aqui com o Câmara Debate Especial no plenário Homero Santos, aqui na Câmara Municipal de Uberlândia, para falar sobre o primeiro seminário legislativo macro-regional que acontece nos dias 14 e 15 de setembro na cidade de Araxá. O evento é organizado pelas câmaras municipais de Uberaba, Araxá, Patos de Minas, Uberlândia e Ituiutaba. E esse programa hoje conta com presença dos presidentes das câmaras dessas cidades, que aqui vão adiantar para você, cidadão destas cidades e também da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, quais são os objetivos, as expectativas, enfim, o porquê da realização desse seminário legislativo macro-regional e também a importância desse evento no fortalecimento do poder legislativo de nossa região e também o objetivo maior desse evento. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. E a gente dá a primeira palavra ao presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, o vereador Alexandre Nogueira, que recebe os outros vereadores aqui, e eu queria muito agradecer a sua presença. Vereador, boa tarde. Boa tarde, eu que gostaria de agradecer a presença aqui do meu amigo Luiz Dutra, presidente da Câmara de Uberaba, meu amigo Fabiano, presidente da Câmara de Araxá, Francisco, seja bem-vindo à cidade de Uberlândia, Francisco, também presidente da Câmara de Patos de Minas, e o ODMs, presidente da Câmara de Ituiutaba. Agradecer a vocês mais uma vez a presença, porque nós entendemos que quando começou essa ideia, nós não sabíamos o tamanho da proporção que iria ser tomada. Mas, graças a Deus, nós todos desprovimos de toda a vaidade e o evento está tomando uma proporção maravilhosa. E eu tenho certeza já do sucesso desse evento. Com certeza. E esse evento será recebido em Araxá, e o presidente da Câmara Municipal de Araxá, o Fabiano Santos, abriu as portas da cidade para receber esse evento e, além da expectativa boa, tem também uma responsabilidade muito grande, né, presidente? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Quero agradecer o convite para estar aqui na cidade de Uberlândia, uma honra muito grande para a gente. Quero inicialmente aqui cumprimentar os meus colegas, presidente Alexandre, presidente Luiz Dutra de Uberaba, presidente ODMs da cidade de Ituiutaba e também o presidente Francisco da cidade de Patos de Minas. E dizer que este seminário, ele só acontecerá fruto de um pensamento coletivo, de uma afinidade que surgiu destes 5 presidentes. Se não fosse isto, jamais nós teríamos a possibilidade de termos um seminário na cidade de Araxá. Araxá, com certeza, receberá a todos de braços abertos. É um privilégio muito grande para nós podermos iniciar esta etapa, tendo em vista que um dos nossos objetivos é que este seminário tenha a continuidade, nesses demais municípios. Isso será matéria a ser discutida posteriormente, mas, repito, se não fosse essa somatória de esforços, se não fosse esta plena afinidade destes 5 presidentes, nós não teríamos a possibilidade de iniciarmos esse processo que, na verdade, significa o fortalecimento do Poder Legislativo, a importância do papel do vereador, e é nesse sentido que nós estaremos todos trabalhando no dia 14 e 15, lá na cidade de Araxá. Bom, muito obrigado, então, pela sua presença aqui em Uberlândia, o Fabiano Santos, presidente da Câmara de Araxá, e a gente agradece também aqui a presença do Luiz Dutra, presidente da Câmara Municipal de Uberaba, que está aqui conosco, cidade próxima a Uberlândia, demandas assim bem parecidas, e eu queria muito agradecer a sua presença aqui, presidente. Eu que agradeço a oportunidade de podermos estarmos aqui na Câmara Municipal de Uberlândia, a quem agradeço ao Alexandre por nos acolher, aos demais colegas também, ao Francisco, ao ODMs, bem como ao Fabiano, que tivemos essa ideia de podermos fazer as câmaras municipais do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que são em número de 66 municípios, estar mais próximos um dos outros, para que possamos trocar ideias e fortalecer o Poder Legislativo, já que estamos passando por momentos difíceis na construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Quando nós observamos que o Congresso Nacional se sente estremecido e muitas outras áreas da política estão fragilizadas,
Nós precisamos de ter uma conduta ética, moral e princípios básicos para poder bem representarmos a população a que nos concedeu a oportunidade de estar representando através do voto. Portanto, eu, nas minhas palavras iniciais, eu quero aqui, Fernando, agradecer a você e também ao programa Câmara Debate, que certamente está nos acompanhando e que vai fazer, então, aí a avaliação daquilo que nós iremos propor e que esperamos contar com também todas as demais câmaras municipais, a quem tivemos o contato já com várias delas, dividimos o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, para que nós, organizadores do evento, pudéssemos contactar com os demais presidentes de câmaras, bem como os demais vereadores. E hoje nós estamos vendo a proporção que está tomando, como já disse o Alexandre, e esperamos estender isso também para o sul de Minas, sudoeste, para a região norte de Minas, ou seja, Minas Gerais como um todo, no fortalecimento das câmaras municipais, com um novo comportamento e uma maneira de atuar perante a população, de tal sorte que nós possamos atender os anseios da nossa comunidade. Bom, Luiz Dutra, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente agradece também o Francisco Frecchiani, Frecchiani, que é presidente da Câmara de Patos de Minas. Muito obrigado pela presença, tirar o tempo, vir aqui a Uberlândia para participar desse debate, esclarecer a nossa população dessas regiões sobre esse evento tão importante. Muito obrigado pela presença do senhor aqui, vereador. Boa tarde aos telespectadores da TV Câmara. Eu é que agradeço e aproveito e agradeço aqui ao presidente Alexandre Nogueira pela recepção, aos demais colegas também que compõem a mesa. E, a meu sentir, esse seminário traz muito mais do que uma possibilidade de solução de algumas demandas que são comuns. Como disse já os colegas que me antecederam, há uma ideia de fortalecimento do legislativo, demonstrando para a população, e é anseio de todos os presidentes de Câmara, especialmente dos que aqui se encontram hoje, que as pessoas venham à Câmara, que participem das discussões, porque nós precisamos inverter a lógica política. Hoje a lógica, infelizmente, é das pessoas comentarem aquilo que as autoridades fizeram, os vereadores, os prefeitos, etc. E nós queremos inverter essa lógica e mostrar para as cidades de todas as nossas regiões, Patos, Araxá, Ituiutaba, Uberaba e aqui também Uberlândia, que a lógica deve ser invertida. Nós devemos discutir aquilo que as autoridades devem fazer para satisfazer os nossos interesses, para satisfazer os nossos anseios. Infelizmente, nós não temos ainda essa visão, até por questões de omissão do Estado, omissão da própria União, e nós percebemos que nossa região, se nós tratarmos isoladamente cada uma dessas cidades, mesmo que sejam polos nas suas regiões, nós não temos a força suficiente, a força política, para buscarmos demandas, como eu disse, que são comuns e que nós iremos tratar dela. Nós precisamos de mostrar para o Estado de Minas e para o país, para o governo federal, a força e a pujança da região do Triângulo e também do Alto Paranaíba. E eu acho que essa união, como já disseram anteriormente, que congrega aí 66 municípios, quase 4 milhões de habitantes, nós temos força suficiente para intervir de forma significativa e positiva para a nossa região, seja nas eleições estaduais, seja na eleição federal. Esse é um dos anseios, é uma das expectativas que nós buscamos com esse fórum. Bom, muito obrigado, Francisco Frecchiani, pela presença aqui, pelas palavras. E o presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba, também presente aqui, um dos organizadores do evento também, Odemes Braz. Odemes, muito obrigado pela sua presença aqui e, com certeza, vai contribuir bastante aqui nesse debate para a gente levar essa informação importante aí para nossas populações. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, presidente Alexandre. Muito obrigado pela receptividade aqui na cidade de Uberlândia, ao Dutra, ao Francisco e ao Fabiano. Quando fui convidado pela primeira vez, prontamente aceitei, porque eu acho que está na hora de ter essa união, de nos unirmos para mostrar a importância que o Legislativo tem e culpa mesmo nossa, é uma culpa nossa dessa falta de união das pessoas, não está dando essa importância que o Legislativo tem. E muitas vezes por falta de informação e por falta de união maior nossa dos vereadores. Então, eu acredito que vai ser um sucesso esse seminário nosso, até para mostrar para Belo Horizonte, que é a nossa capital mineira, para mostrar para Brasília também,
que juntos nós podemos sim, porque muitas vezes na hora de uma eleição, o Triângulo e Alto Paranaíba fica de um lado, porque muitas vezes não se define uma eleição dentro do Estado. Eu acho que está na hora de mostrarmos um fortalecimento, mostrarmos que nós podemos trabalhar em prol, sim, nós temos que defender a nossa região do Triângulo e Alto Paranaíba. Eu acho que tem muito, sim, a contribuir esse seminário para um fortalecimento de todas as 66 câmaras que vão estar participando desse seminário. Bom, então, muito obrigado a todos. E você em casa também, a gente agradece a sua audiência, acompanhando aqui o Câmara Debate Especial, hoje no plenário da Câmara Municipal de Uberlândia. E eu vou deixar o debate aberto para vocês aí, na primeira questão, né? O evento, ele terá a questão política de fortalecimento do Poder Legislativo, né? Mas também haverá a realização de palestras que vão orientar melhor os nossos legisladores em relação às seus direitos e deveres, enfim. E o verdadeiro objetivo principal, lá no fundo, e a importância desse evento para a região. Eu queria deixar aberto para vocês aí discutirem esses assuntos em relação também a questões tributárias, de que maneira que a população pode contribuir, não é? Levando as suas demandas aí para as câmaras municipais. E a gente começa aí pode ser com o nosso presidente aqui de Uberlândia, né, o anfitrião de hoje desse programa, e os demais fiquem à vontade para discutir, e na medida do possível, aí, na medida do necessário, eu vou intervindo para a gente organizar o programa. Beleza, presidente? Boa tarde. Obrigado mais uma vez, Fernando. Fernando, na verdade, é importante as pessoas entenderem, os nossos telespectadores, como nasceu esse projeto, né, do Congresso. Nós reunimos primeiramente na cidade de Uberaba, onde estava ali eu, Fabiano, o ODMs e também o Luiz Dutra, e nós tivemos a ideia então de fazer um seminário, né, uma conferência aí dos vereadores. Ligamos para o vereador de Patos de Minas, presidente da Câmara, Francisco, onde prontamente nos atendeu e falou que era parceiro. Então nós dividimos 66 municípios em 5 regiões, certo? Para que cada um ficasse responsável em convidar os vereadores daquelas cidades, mais ou menos 15 cidades com cada um. E aí então começamos a ideia do seminário. Qual que seria a ideia do seminário? Trazer palestrantes renomados, né, na nossa região e também a nível Brasil, para que a gente pudesse promover a discussão da política atual, né, e das reformas políticas. E com isso nós conseguimos alguns nomes, eu vou deixar os meus companheiros citar os nomes dos palestrantes depois, para que a gente pudesse então motivar as pessoas e aproximar também. O nosso intuito é aproximar toda a região. Nós somos uma região hoje maior que vários países no mundo, nós somos uma região pujante, que temos aí mais de 3 milhões de pessoas, com mais de 30% do PIB a nível Estado, certo? E entendemos, somando o Triângulo Mineiro e Sul de Minas tem mais de 30% do PIB do Estado de Minas Gerais, e entendemos que nós somos uma região rica, mas uma região que tem muitos problemas. E, às vezes, as nossas autoridades maiores, né, seja a nível de Estado ou no Congresso Nacional, a nível federal, não reconhecem e não conhecem os problemas que nós temos aqui. Então, nós precisávamos apresentar a nossa região, né, de uma forma geral e com todos os problemas. E aí, então, veio a necessidade de fazer esse documento, tanto um documento para o governo do Estado, né, aquelas reivindicações a nível estadual, e também um documento para o governo federal, onde a gente vai conseguir reivindicar ali as demandas que diz respeito ao governo federal. Foi isso que o nosso pensamento, e nós já estamos confirmados alguns palestrantes, e eu já entendo que o nosso evento é um sucesso pelas palestrantes que vierem, pelas pessoas interessadas que vêm, pelos políticos influentes, certo? E também por quem vem fazer a abertura. Então é muito importante, vou passar a palavra aqui aos meus amigos para que eles possam, então, falar dos palestrantes e também. E a escolha da cidade de Araxá, eu acho mais que justo, porque é uma cidade onde nós precisamos promover ali o turismo, uma cidade maravilhosa, cidade linda na nossa região, e que nós, eu mais o Luiz Dutra, quando entendemos que o evento não deveria ser na cidade de Uberlândia nem de Uberaba, para que a gente possa promover
valorizar as cidades da nossa região. Nós entendemos que aqui nós vamos discutir no seminário problemas da nossa região. Aqui não tem nenhum querendo puxar para o lado da sua cidade. Como eu disse no início, nós viemos desprovidos de vaidade e nós estamos pensando o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba como um todo. Nós entendemos que somos representantes de mais de 3 milhões de pessoas, e é isso que é importante a gente saber. Obrigado. Inclusive, antes de você falar, Luiz, é até bom esclarecer aos nossos telespectadores, aí, a população, que é justamente esse o objetivo desse programa, é a gente levar essa informação para essa população e também para esses vereadores, esses presidentes de câmaras dessas outras cidades, para que aqui tenham uma noção do que será feito em em Araxá. Né? Aqui, o que a gente discute aqui é o que será assim, uma prévia do que vai ser em Araxá, para que eles já entendam o funcionamento desse trabalho que vai ser feito lá. Luiz, por favor. Nós temos aqui para discorrer diversos temas, né, mas me permita aqui na oportunidade de deixar depois para que o Fabiano possa mencionar alguns nomes, mas dos temas que serão debatidos, né, nesse seminário. Dentre eles, nós iremos promover a questão da cidade digital, né, que hoje nós estamos aí com o sistema de digitalização, com a informatização, em que nós precisamos, então, entrar nessa era da informática, e os vereadores têm que ter esse conhecimento, e às vezes não chega às cidades menores, e que nós precisamos de fazer essa interação em que nós queremos criar, através das redes sociais, inclusive através seja do WhatsApp, ou seja de qualquer outro sistema, Instagram, o que for, que a gente possa integrar os 700 ou quase 700 vereadores que compõem a região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que em tempo recorde, em tempo assim, de imediato, fica sabendo o que está acontecendo entre uma Câmara e outra, e o que está acontecendo no sistema político nacional. Então, é importante que a gente tenha a informação em primeira mão. Então, seria alguns temas que nós iremos debater, inclusive sobre segurança pública, a reforma política também, que nós estamos aí vendo o que ocorre no Congresso Nacional, se vai passar o chamado distritão, se nós vamos fazer o voto distrital misto, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas que a gente possa estar ajustando os temas com os debatedores, e ainda informar que na abertura do nosso seminário vai estar presente, já confirmada, o grande líder, né, nacional do Legislativo, que é o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, que vai estar conosco também na abertura desse seminário. E outros debatedores, como desembargadores, como o presidente, inclusive, da Abracan, Associação Brasileira das Câmaras Municipais, que é o Rogério, né, o Rogério, que já foi, inclusive, vereador na cidade de Coromandel por 5 vezes, e hoje comanda lá a Associação das Câmaras Municipais do Brasil como um todo. Então, eu penso que, no decorrer aqui, nós iremos falar alguns temas que nós iremos debater, nos municípios que ficou de responsabilidade para contactar com os presidentes de câmaras, bem como os senhores vereadores, têm aceito, né, com muito entusiasmo este evento, e eu espero que nós iremos lotar lá, viu, Fabiano? Pode esperar que nós vamos lotar a cidade de Araxá, não só com vereadores, mas também com muitas lideranças políticas que fazem questão de participar do nosso evento. Já iremos convidar, inclusive, governador do estado, vice-governador, deputados federais, deputados estaduais, ou seja, todos serão convidados, prefeitos e tudo mais. Ainda amanhã, na cidade de Uberaba, vai estar conosco lá o ministro da Justiça, o Torquato Jardim, em que nós iremos fazer um convite formal, quem sabe ele possa fazer lá para nós o encerramento desse seminário. E já tem presença confirmada de muitas outras autoridades, que hoje nós iremos, depois aqui dessa exposição, aqui junto aos telespectadores aqui da Câmara em Debate, para que nós acabamos de formatar o convite e formalizar esse grande evento que nós iremos realizar lá na cidade de Araxá. Pois não, Fabiano? Complementando aqui a fala dos meus colegas vereadores, eu gostaria, até por uma questão de justiça, de dizer do desprendimento total
de todos esses colegas, né, como foi dito aqui, mas muito especialmente do nosso presidente e anfitrião Alexandre, que realmente demonstrou um total desprendimento, né, no sentido de estar vitaminando esse seminário, né, de estar motivando seus colegas. A gente sabe da importância da cidade de Uberlândia, né, uma cidade polo a nível de país, e nós estarmos aqui, né, discutindo justamente temas de interesse comum entre os legisladores na cidade de Uberlândia, para nós pontualmente é uma glória, uma alegria muito grande. Mas eu queria dizer que nós temos alguns diferenciais nesse seminário também, que é importante serem destacados para o telespectador. Primeiro, que esse evento ele terá custo zero para os seus participantes. É muito comum entre os legisladores nós recebemos convites constantemente para participarmos de eventos diversos que acontecem país afora. No entanto, nós temos sempre a questão do dispêndio financeiro, o que limita, de certa forma, também a participação dos vereadores, né? Nós temos a possibilidade, às vezes, de encaminhar poucos parlamentares para determinado congresso, né, em função até mesmo de custo. Esse seminário, ele tem o diferencial de ser gratuito, ele é custo zero. Portanto, aqueles vereadores que fizerem as suas inscrições no período determinado, ele estará em Araxá, participando de um grande evento, com temas importantes, como aqui já foi de certa forma colocado, com a possibilidade da interação com os colegas vereadores, e a nossa expectativa é que realmente nós tenhamos casa cheia, né? Nós temos, já foi dito aqui, importantes palestras já asseguradas. Nós teremos na abertura do evento uma importantíssima palestra com o tema voltado ao empreendedorismo e, principalmente, a sustentabilidade no mundo atual, né? Nós teremos a participação do empresário Romeu Zema, que é o coração do Grupo Zema, hoje que está presente em mais de 600 municípios, provavelmente de Minas Gerais, né, que tem um faturamento aí astronômico, e nós teremos, então, a oportunidade de ouvir um dos grandes empresários do país, né, falando também de economia, mas também de perspectivas que é de interesse a todos os gestores e vereadores. Nós teremos no dia seguinte, já foi dito aqui pelo nosso colega Luiz Dutra, a presença do Rogério, que é o presidente da Associação Brasileira das Câmaras Municipais e que tem larga experiência com questão do Poder Legislativo, com certeza trará importantes informações atualizadas, né, para os legisladores. Nós teremos a participação também do nosso colega que compõe conosco o rol da organização deste evento, que é o nosso colega presidente da Câmara de Patos de Minas, o Francisco, que é professor universitário, que tem uma larga experiência nesse sentido e que vai estar falando pontualmente sobre improbidade por ato legislativo. Hoje, um dos grandes desafios do Poder Legislativo, lidar com esta questão, com essa convivência diária, e nós entendemos que ela é importante, que ela é benéfica, mas ela tem que ter os seus limites, ela tem que ter os seus critérios, e os legisladores têm que estar muito preparados em relação a isso. Nós teremos provavelmente a participação também de desembargadores, que ainda será oficializado convites, para que a gente possa estar confirmando a participação dos mesmos. Mas eu diria que temas como empreendedorismo, já dissemos aqui, a reforma política, a judicialização, o fortalecimento do Poder Legislativo, cidades digitais, a modernização do setor público, as prioridades e desafios da gestão pública atual, serão com certeza temáticas a serem tratadas nesse seminário, que com certeza será de extrema importância para aqueles legisladores que lá estiverem. Tenho certeza absoluta que pelo andar da carruagem, né, o movimento, como disse aqui o colega Alexandre, tomou uma proporção inimaginável. Nós teremos um grande seminário que culminará ao final, né, com um grande documento das prioridades elencadas pelos participantes, que serão com certeza remetidas às autoridades constituídas, seja a nível de Estado, a nível nacional, mas fazendo prevalecer certamente a força da nossa região, né? Nós temos aqui, e já foi dito isso aqui pelo Francisco, uma região extremamente importante no contexto de Minas Gerais.
muitas vezes lembram da gente dizendo, não, aquela região é uma região rica, é uma região que não tem tantos problemas e desafios. Pelo contrário, nós temos sim, é uma participação muito importante no bolo orçamentário do Estado, mas nós temos da mesma forma os problemas, os desafios, e isso que nós estamos fazendo aqui é justamente facilitar a busca dessas intervenções. Bom, Luiz Dutra, aí depois o Francisco dá a complementação dele. Só para fazer uma complementação que o Fabiano estava dizendo, que já está confirmada a presença do desembargador, doutor Dorgal Andrade, que vai falar sobre a judicialização da política e a politização da justiça. Iremos fazer também o convite ao desembargador, vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral, doutor Pedro Bernardes, que certamente estará presente conosco também nesse seminário. Muito bom. Francisco, sua complementação em relação ao... Eu quero destacar, primeiro, que o Luiz Dutra disse agora mesmo, confirmando a presença do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. E aí você consegue mensurar a importância que as pessoas estão dando a isso. No momento em que Brasília, nós estamos acompanhando pela imprensa, né, se debruçam em cima de um remendo constitucional, que eles procuram chamar de reforma política, no momento em que há um sem número de negociações para aprovação de determinadas matérias, o presidente se dispõe a sair de Brasília e ir até Araxá para participar de um encontro com vereadores. Certamente ele está vendo a importância política disso, não só no cenário do Estado de Minas, mas evidentemente também no cenário nacional. Um outro destaque que eu dou à fala também do Fabiano é a questão do custo. Não há por trás desse seminário, desse evento, nenhuma participação de empresa de organização de eventos, nenhum patrocinador que vai estar lá vendendo sistema ou vendendo serviço para quem quer que seja. Os ônus ou bônus desse evento deverá ser creditado ou debitado a essas 5 pessoas que estão aqui. E de forma muito especial, os ônus a todos nós e os bônus ao Fabiano, que é quem está realmente à frente de tudo e organizando. Você veja pela importância que está sendo dado pela participação e pelo interesse de tantos deputados. A nós não interessa de que base eleitoral seja esse deputado. O que nos interessa e que nós precisamos de passar para os demais vereadores, sobretudo das câmaras das cidades menores, é que nós não podemos nos contentar em ir a Brasília ou ir a Belo Horizonte e voltarmos de lá com uma ambulância. E é o presente que o deputado mais oferece para vereador, para prefeito. Não, eu vou arrumar uma ambulância, um convênio. Nós não precisamos de ambulância. Nós precisamos de endereço aonde levar esse doente, porque isso é que está faltando. Patos atende a uma região de 690 mil habitantes, com um hospital estadual que tem 116 leitos. Isso faz com que essa demanda seja transferida para Uberlândia, que também não suporta, porque recebe de toda a região, para Uberaba ou para outras cidades. Então, nós precisamos de trabalhar em conjunto. A nós não interessa tão somente melhorar ou ampliar o Hospital de Patos. Nós precisamos que o Hospital da Universidade de Uberlândia, que está parado há muitos anos, seja terminado. Nós precisamos que o campus da Universidade Federal de Patos de Minas retome as suas obras, até porque para o governo federal é uma mixaria, são 18 milhões de reais, liberaram 2. E isso não interessa só a Patos de Minas, isso interessa a todo mundo, né? Então, eu quero crer que nós começamos a sermos ouvidos, não só em Brasília, mas no próprio Estado. Como disse o Dutra, os deputados estão procurando a organização, pedindo a sua participação. E nós garantimos a todos. Os políticos não terão, os deputados não terão voz, né? Eles poderão participar, será para nós um prazer. E às vezes as pessoas não estão entendendo muito a ideia do seminário, já que nós tratamos de emendas que são comuns ou de interesses que são comuns, quando nós falamos de palestras. As palestras, elas têm um significado maior para os vereadores, todos, né? Na questão de conhecimento, de aprimoramento, de saber determinadas regras, e ao final de tudo isso é que nós faremos, né, um documento estabelecendo quais serão essas prioridades, seja na área de saúde, seja na área de infraestrutura, seja na área do gás natural, que precisa entrar por Uberaba para chegar a Uberlândia. Isso é fundamental para que nós possamos desenvolver mais. E a nós, em Patos de Minas, ou a toda a região do Alto Paranaíba, ou lá em Ituiutaba, ou qualquer cidade, nos interessa muito o crescimento de Uberlândia. Nós devemos ser bairristas em determinadas situações,
mas nós temos que ser regionalistas em outras situações. Essa é a grande proposta. Muitas vezes, Uberlândia, e aqui já se fez isso através do DEMAI e de outros órgãos, a questão do rio Uberabinha. Como Patos também vem lutando, né, a passos largos para a questão do tratamento do esgoto sanitário, para que não seja lançado in natura no rio Paranaíba. Mas de nada adianta Patos ter força política e recurso financeiro para essa obra, se as cidades que estão entre Patos de Minas e a nascente do rio também não tomarem a mesma providência. Essa cidade certamente não tem força política e não tem recurso financeiro para tal. Então nós não podemos falar de forma até hipócrita que vamos cuidar ou limpar o rio Paranaíba. Nós vamos cuidar de uma cidade, nós precisamos de cuidar de todas as cidades banhadas pelo rio Paranaíba. Isso é importante para nós, é importante para o nosso futuro. Então esse tipo de demanda é que nós iremos tratar ali. É uma demanda que atende a uma região como um todo, né? Sem sombra de Essas dúvida. regiões, o problema de uma cidade não vai resolver o problema de todas. Ô, Davis, e tratando-se de Tuiutaba, né? A gente vê que as outras cidades têm as suas demandas em questão de saúde, segurança, e Tuiutaba não é diferente, né? Primeiro, eu só quero voltar aqui no que disse o presidente Francisco. Eu, sinceramente, eu não sei a sigla partidária dos colegas, com exceção do Alexandre. Então, a partir do momento que nós tivemos a ideia de criar esse seminário, para mostrar que nós estamos colocando primeiramente a questão do poder legislativo. Aqui não tem sigla partidária, deputado tal, deputado que tal, não. A questão nossa é o fortalecimento do legislativo. Então, eu não sei a sigla do Francisco, sem demagogia nenhuma, nem a sigla partidária do Fabiano, e a do Dutra também não sei, só do Alexandre, que na última ele falou a todos aqui na nossa reunião. Então, só para mostrar a importância que nós estamos dando a esse seminário. E também só para complementar, praticamente está, para confirmar, está bem encaminhado a vinda do vice-governador do estado, Toninho Andrade, no seminário, e também de vários deputados federais e estaduais, mas, como disse o presidente Francisco, vão estar formalizando. A questão do seminário é para os vereadores, é o fortalecimento da classe. E também, quando disse que a questão do local, das demandas locais, e nós, quando falamos muito em globalização, e eu acho que esse é o ponto fundamental, Fernando, hoje, da região. Não sei se vai dar para falar nesse bloco ou no próximo bloco. Se dizia que muito, e para minha surpresa, que Uberlândia tinha um egoísmo que queria tudo para Uberlândia. E a partir do momento que nós tivemos o primeiro contato com o Alexandre, e o Alexandre disse isso, que não. Está mostrando que esse é um pensamento que muitas vezes passa para a região, que não. Nós precisamos de um fortalecimento regional, que Uberlândia, hoje, ela muitas vezes, se tiver uma saúde estruturada na região, tira aqui da sua cidade, tira da cidade de Tuiutaba. Tem várias cidades pequenas hoje lá em volta de Tuiutaba que tem a dificuldade de honrar com o hospital que atende, e a Prefeitura de Tuiutaba tem que acabar honrando esses compromissos. E, na hora que for, eu vou trazer alguns problemas que nós temos da região. Acho que muitos vão ficar assustados. Aqui, alguns fatores que eu vou dizer aqui, rapidamente, só para você ver. Nós tivemos com o Alexandre, né, com o dia que tivemos aqui todos com o Odelmo, ele disse, Uberlândia, para ir à nossa capital, não é duplicado. Agora, vou um pouquinho mais longe. Para você sair de Tuiutaba, nós andamos 40 quilômetros, eu vou até Brasília, tudo duplicado. Eu andei 40 quilômetros, eu vou até São Paulo, duplicado. E São Paulo está mais perto de nós do que a própria capital mineira, eu vou tudo duplicado. E para nossa capital, não. Para mim, pegar um voo para BH hoje, já está a maior dificuldade, tem que ir a São Paulo. Então, eu sinto que o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, se não tiver esse fortalecimento, nós pensarmos como região, eu acho que vai dificultando. O Alexandre disse muito bem, hoje a questão de PIB, Triângulo Mineiro e sul de Minas, 30%. 30%. Né? Mas e o retorno que vem na proporcionalidade, o que vem para nós? E me preocupa muito, rapidamente, hoje, os municípios estão tendo que fazer a parte do Estado, porque se não tiver convênio com a Polícia Militar não trabalha. A Polícia Civil na cidade de Tuiutaba hoje
tem 11 funcionários que são mantidos pela prefeitura. Estão tirando de nós para jogar para eles. O corpo de bombeiro, que eu quero adentrar hoje, numa cidade que Ituiutaba, se tiver um acidente em Araporã, que está a 110 quilômetros de Ituiutaba, num extremo, e outro extremo que é Chaveslândia, que é 130 quilômetros, e um outro em Piaçu, não tem como atender. 30 pessoas do Corpo Bombeiro têm os seus plantões para atender todo o pontal do Triângulo Mineiro. E se a prefeitura não bancar o óleo, a cidade de Ituiutaba não bancar o óleo para o bombeiro não anda, para atender toda essa região. Então, acho que está na hora desse seminário buscar essa questão, essa valorização do legislativo e um fortalecimento da nossa região, Triângulo e Alto Paranaíba. Então, um dos grandes problemas é a ida de recursos e não o retorno, né? Essa aí é uma das demandas maiores aí dessa região, desse fortalecimento dos municípios, é justamente cobrar que os recursos que são oriundos daqui retornem como benefício para a população, não é? Só rapidamente, 60% folha de pagamento, 15% saúde, 15% educação, 90%, 6% no nosso caso, repasse da Câmara Municipal. 96% sobrou o quê? 4%. Faltou, porque educação são 25. 25, né? Faltou. Pois não, E é presidente. extremamente necessário que nós tenhamos em mente sempre a importância de um novo pacto federativo. Eu acho que todos nós que somos vereadores, que atuamos diretamente nas bases, que temos esse contato direto com o cidadão no dia a dia, são nos municípios que as coisas acontecem, né? O vereador que encontra a pessoa no dia a dia, é o prefeito, é o vice-prefeito, então são as pessoas, os agentes públicos que têm maior contato com a população, são justamente esses agentes. E é extremamente necessário esta reforma e um novo pacto federativo, que diz respeito nada mais do que uma distribuição igualitária ou, na pior das hipóteses, um pouco proporcional ao que os municípios realmente produzem, né, e geram de divisas, porque não faz sentido, né, os municípios produzirem tanto, remeterem os seus recursos para o Estado, para o governo federal e migalhas serem voltados aos municípios. Isso todo mundo sabe, né? A maioria das pessoas sabe muito bem disso, mas o que é necessário? Enfrentar isso. E que forma a gente pode vislumbrar o enfrentamento dessa situação? É através de força política, é através desta propositura, por exemplo, que nós estamos propondo, é de juntarmos as forças, é de desprovirmos de vaidades, né, e procurar promover as discussões. Então é nesse sentido também que esse seminário se coloca para que a gente possa também despertar a importância que nós temos nesse debate. Sim. Na verdade, Eu achei. o que acontece aqui na nossa região, em todo o Brasil, é o seguinte, e muitas das vezes as pessoas não entendem, a cobrança vem no vereador e automaticamente no prefeito de cada uma das nossas cidades. Todo o recurso produzido e gerado pelo município vai para o governo estadual e governo federal, né? E por algum motivo ou outro, né, nós vamos aqui entrar nos motivos principais, mas por algum motivo ou outro, esse repasse deixa de vir para o município. E quem sofre com isso, né, mesmo na saúde, na educação, os repasses obrigatórios do governo federal e do governo estadual, ou sofre um atraso, ou deixa de vir. Já visto, nós temos aí atraso na área da saúde, só para o município de Uberlândia, de mais de 14 milhões de reais. Então, se entrar no meio político, eu quero dizer isso, a população não entende por que às vezes as cidades, né, ficam prejudicadas, porque os recursos não estão vindo. Né? E aí, nós temos que unir forças para que a gente possa buscar mais, para que a gente possa entender de uma vez por todas que quem gera toda a riqueza nesse país são os municípios. Então, que o município fique com todo o recurso e que a parcela devida ao governo federal saia somente a parcela devida ao governo federal e ao governo estadual. Não saia todo o imposto para depois retornar, porque uma vez ou outra eles atrasam esse retorno e aí quem sofre são os prefeitos e os vereadores. E aí a população não entende o porquê que não tem saúde na sua cidade, o porquê que às vezes não tem educação, o porquê que às vezes falta uma merenda escolar, o porquê que às vezes falta um atendimento médico. Então nós precisamos que a população entenda de uma vez por todas que não cabe
os esforços tomados aqui é que vão melhorar a nossa região. Na maioria das vezes, coloca-se a culpa na administração municipal, sendo que os recursos não são repassados pelo Estado ou pela Federação, né? Luiz Dutra, por o favor. objetivo desse nosso seminário é justamente isso, é a conscientização, principalmente dos parlamentares, dos vereadores, para saber a força política que tem, para que nós possamos, então, fazer mudança, inclusive na própria Constituição Federal, através das reivindicações. Hoje nós sabemos que 58% do bolo da arrecadação fica com o governo federal, 24% com o Estado e apenas 18% para o município, no que o bônus vai para o governo federal e o ônus fica com o governo municipal. E aí nós ficamos fragilizados na saúde, na segurança pública, na educação e tantos outros quesitos como infraestrutura. Mas me permita aqui também aproveitar a oportunidade para me citar 2 outros pontos que serão debatidos no nosso seminário, né, que é a questão da fragilidade do poder legislativo, e aí fica público e notório que quando participamos recentemente aqui na cidade de Itapajipe, de um seminário da Associação Mineira dos Municípios, em que lá tinha uma placa, de um lado escrito prefeitos, de outro lado escrito vereadores e público em geral. Veja bem aonde está indo o poder legislativo. Não que a gente tenha discriminação, ou então colocasse prefeitos, vereadores e público em geral de uma só sorte, mas não que fizesse essa discriminação, aqui prefeitos e aqui o resto. Não é bem assim. Então nós temos que mostrar a nossa força, e no nosso seminário não vai ser assim. Nós vamos ter lá no seminário, convidá-los todos os prefeitos, todos os demais parlamentares, mas que todos possam ter ali também o respeito de que aqui são vereadores, aqui são deputados, aqui são prefeitos, aqui autoridades e aqui público em geral, até mesmo porque nós temos que fazer isso para saber, nós estamos tratando de política como um todo. Então é importante que a gente deixe aqui manifestado isso, e não se bastasse, em todos os lugares onde o vereador participa, ele é sempre discriminado, e os poderes, de acordo com a Constituição Federal, são iguais entre si, harmônicos e independentes, não há nenhum que sobrepõe ao outro. E se nós não tomarmos providências, pode ter certeza que órgãos outros, que não são poderes, já estão tomando o seu lugar, no lugar daqueles que deveriam ter poder. Então o que precisa do vereador? Na conscientização do vereador, de fazer o seu mandato voltado para a população, para o povo, com lisura, com transparência, com seriedade, com honestidade, para que ele possa ter respeito. Uma vez ele impondo respeito na sua função e exercendo bem o seu papel, dando resposta à sociedade a que foi eleito, pode ter certeza que ele irá fortalecer no cargo que ocupa e o próprio poder legislativo, que é o primeiro dos poderes, conforme diz a própria Constituição Federal. Então, nesse sentido, é que a gente gostaria de deixar aqui também o que vai ser debatido lá, e mais um outro ponto, que nós vamos ter outros pontos para poder falar, mas são sobre as demandas, que nós estamos contactando com os presidentes das câmaras, né, as cidades aqui ficou para nós contactar, que são em número de 15, me parece, e os presidentes de câmara, juntamente com os demais vereadores, estivemos fazendo visita, inclusive em plenário com eles, de apresentar as suas demandas locais, e também apresentar as suas demandas regionais, daquilo que é atinente ao município e aquilo que demanda na região, nas suas diversas áreas. Fizemos inclusive um formulário para que os presidentes de câmara, os vereadores, pudessem alencar ali e colocar as suas principais demandas. Vou citar como exemplo, por exemplo, a questão em Uberaba. Então nós temos as questões locais, mas também temos as questões regionais. Na questão local, nós todos sabemos que a segurança pública é premente, mas nós precisamos de colocar no orçamento do Estado mais recurso ainda este ano. Se não colocarmos mais recurso no orçamento estadual este ano, de nada adianta nós queremos melhorar em termos de tecnologia, em termos de aparelhamento das polícias, porque não vai resolver. Hoje a tecnologia que demanda tudo isso. Uma questão, só para finalizar, nesse sentido,
em Uberaba, por exemplo. Nós estamos lá também com o hospital regional se arrastando há muito tempo, em que o governo federal já mandou a verba, o governo do estado ainda não repassou, o município vai arcar com a sua parte, mas dia 4 de setembro agora, nós iremos colocar uma parte do hospital regional em funcionamento. Mas depois eu quero citar ainda mais também, né, com as questões locais, sim, mas as questões regionais, quando nós já falamos do gasoduto, nós precisamos de pensar no aeroporto internacional de cargas, questão local, lá nós precisamos de fazer o nosso rodoanel, quer dizer, nós vamos juntar tudo isso, cada cidade mostrando aquilo que precisa, e nós vamos fazer isso juntos, conjuntamente, para atender em loco a todas as cidades, para que tenhamos uma ressonância do governo do estado e do governo federal. Bom, a gente está encerrando o primeiro bloco, dá para passar para o segundo bloco? Essa questão rapidinho, de vocês questão aí? de 30 segundos. Só para complementar um pouquinho, não tem problema não. Só para complementar o que o Dutra diz. Hoje, o momento político, já foi dito aqui, passa por um momento terrível. E nós não podemos, hoje, eu acho que esse é o intuito do seminário nosso, de poder mostrarmos o que é o poder legislativo, e nós, legisladores, não podemos nos envergonhar de sermos políticos. Nós temos que ter a consciência, eu tenho o prazer de ser um legislador, de estar representando o povo na sua função, que a população nos deu uma procuração em branco para sermos legislador, para ser fiscalizador. Então, não podemos generalizar por alguns políticos, porque todas as suas classes têm os seus políticos, têm os seus problemas. Se você pegar a igreja, tem o seu problema, se você pegar a classe política, tem o seu problema, mas você não pode generalizar. E hoje, a classe política, principalmente o vereador, ele está acuado, porque é o que está próximo da população. O deputado está longe, o prefeito não tem tanto acesso ao público, agora nós estamos no dia a dia. Nós não podemos ter medo. Infelizmente, nós temos visto hoje pessoas, né, com qualificação, pessoas que têm uma certa cultura, dizendo: eu odeio política. Política é a única saída viável, não é para o Brasil, não é para o mundo inteiro. Até porque nós temos dois únicos sistemas. O sistema de força, que nós estamos vendo na Venezuela, já vivemos no nosso país, quem viveu não gostou, não aprovou, e o outro é o sistema político. A questão é que nós não podemos confundir política com políticos, né? É evidente que a política é feita por políticos e que políticos são seres humanos, seres falíveis, cada um com sua personalidade, cada um com seu temperamento. Agora, as omissões do Estado, as omissões da própria União e as demandas sempre crescentes e acumuladas da população transformaram ao longo do tempo o político, especialmente o vereador, em furador de fila, em fazedor de favor, e não naquele que deve estabelecer políticas públicas. Agora, nada acontece no legislativo sem a participação da população. Isso é extremamente fundamental. Eu diria que, fazendo aqui uma comparação, né, guardadas as proporções, uma cidade é um prédio que tem um condomínio, que tem um síndico e um conselho fiscal. O síndico da cidade é o prefeito e o conselho fiscal são os moradores ou alguns moradores. Agora, o que se decide no prédio em favor de todos deve ser discutido e votado pela maioria. A cidade é exatamente isso. Só que se a população não comparece aqui à Câmara de Uberlândia ou a qualquer outra Câmara, os vereadores vão decidir. E nós vamos voltar no que eu disse no início. As pessoas não irão discutir o que as autoridades devem fazer em seu proveito, mas as pessoas vão comentar aquilo que as autoridades fizeram, uns concordando, outros discordando, e a maioria levando para a vala comum, dizendo que político não presta, né? Ou a política não presta. Eu quero corrigir e digo: a política é a saída viável para o mundo, não há outra saída. Agora, nós temos que saber escolher os nossos representantes. De todas as expressões de liberdade que a nossa Constituição nos dá, é de podermos escolher aqueles que vão cuidar dos nossos destinos e dos nossos interesses. Então, devemos fazer isso de forma coerente, de forma consciente e acertada. Bom, eu vou encerrar esse primeiro bloco. O Francisco, ele fechou com uma questão interessante, que é a participação da população nisso. Então, a gente começa o segundo bloco explicando de que maneira que a população vai poder contribuir com a questão do seminário, que é o foco desse debate aqui.
Para você que está em casa, está acompanhando aqui o Câmara Debate Especial, diretamente do plenário Homero Santos, aqui na Câmara Municipal de Uberlândia, hoje com os presidentes das câmaras municipais de Uberlândia, Alexandre Nogueira, de Araxá, o Fabiano Santos, de Uberaba, Luiz Dutra, de Patos de Minas, o Francisco Frechiani, e de Ituiutaba, o Odemes Brás. Você não saia daí, o Câmara Debate volta rápido depois de um intervalo aqui direto do plenário Homero Santos, na Câmara Municipal de Uberlândia. Confira a programação da TV Câmara Uberlândia também no YouTube. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/Câmara Municipal de Uberlândia. Você que acompanha aqui pela TV Câmara Uberlândia, Câmara Debate hoje especial, diretamente do plenário Homero Santos, para falar sobre o Seminário Legislativo Macro-Regional, que acontece no mês de setembro, nos dias 14 e 15, na cidade de Araxá. E esse evento, além de palestras e debates, vai ser onde serão formados documentos que serão enviados ao governo do Estado e também ao governo federal, apontando as principais demandas e reivindicações de 66 municípios. E aqui nesse programa hoje, aqui 5 municípios presentes que são os organizadores desse evento, e a gente fazendo um debate aqui para esclarecer melhor a população e também os vereadores, os presidentes de câmaras dessas outras cidades, sobre como se organizar melhor para participar desse seminário. Eu vou começar esse segundo bloco aqui com o nosso anfitrião lá em Araxá, o Fabiano Santos, o presidente da Câmara, que está bem à frente, assim, juntamente com os outros, na organização desse evento. O evento ele vai acontecer dia 14 e 15 de setembro, mas tem toda uma organização antes. O Luiz Dutra explicou um pouco sobre a questão de um formulário que será preenchido, que serão colocadas as questões dos outros municípios. De que maneira que esses presidentes dessas outras câmaras vão poder apontar suas demandas e como que será o processo de organização dessas informações depois para ser enviado aí para os governos estadual e federal? Muito importante esse ponto, Fernando. Nós tivemos aqui na cidade de Uberlândia, ainda essa semana, uma reunião de trabalho entre os colegas presidentes, mais uma etapa do nosso trabalho que definiu, inclusive, essas diretrizes. Nós estamos com tudo delineado para facilitar a participação dos municípios envolvidos. Já foram falado aqui no início que são 66 municípios a serem atacados. E nós temos, então, 5 coordenações. Cada presidente ficará responsável por um número de 10 a 15 municípios e, com o material já impresso, nós estaremos remetendo ou mesmo indo pessoalmente, onde for possível, fazer esse trabalho de divulgação do material, que será completo, com os palestrantes, com as temáticas, enfim, para que isso possa ser amplamente difundido, divulgado entre os parlamentares dessas respectivas cidades. É extremamente importante que nós tenhamos a condição de podermos estar com estes presidentes, com esses vereadores. E não temos dúvida, até pelo movimento atual e pela proporção que o evento já tomou nesse presente momento, que será um trabalho, de certa forma, tranquilo de ser feito. A maioria desses presidentes, eles já estão sabendo do seminário, porque é importante ressaltar isso. Nós fizemos 5 reuniões preparatórias, e essas reuniões preparatórias que ocorreram na cidade de Patos, de Araxá, de Uberlândia, Uberaba e Ituiutaba, serviu para já reunirmos as micro-regiões de cada cidade polo, de forma que nós pudéssemos, então, passar a ideia inicial do seminário e, com isso, já ganharmos o objetivo de ir disseminando a importância da realização do mesmo. Então, de certa forma, está caminhando muito bem. Nós temos a absoluta convicção
que a partir do momento que este material estiver circulando, e não será um material apenas impresso, nós teremos a página no Facebook, nós teremos a divulgação via WhatsApp, nós com certeza teremos a possibilidade de darmos uma alavancada no sentido de estar todos esses municípios, né, realmente sabendo da realização do seminário. Como dissemos no início, né, o seminário é sem custo, portanto, é uma atratividade muito grande, né, nós vamos, inclusive, se necessário, ao final, limitar as inscrições, tendo em vista que nós temos o evento a ser realizado no Teatro Municipal de Araxá, mas, repito, nós estamos buscando vitaminar o evento. Você que está nos ouvindo, que é agente parlamentar, né, por favor, não fique de fora. E quero dizer que os municípios envolvidos, a partir do momento que forem visitados, eles receberão o seu formulário, onde cada participante terá a oportunidade ali naquele documento de apontar, né, dentro da sua ótica, dentro da sua visão, o que é importante, principalmente do ponto de vista regional. Né, nós estamos trabalhando numa visão de futuro, né, buscando um entendimento macro. No entanto, o primeiro seminário macro-regional, do Triângulo e do Alto Paranaíba. Portanto, Fernando, não temos dúvida que tudo isso será alcançado, né, e com certeza, num segundo momento, que será o segundo seminário, que com certeza acontecerá o mais breve possível, nós teremos a oportunidade sempre melhorando esses processos. Quem ganha com isso? É você que está nos ouvindo, é a sociedade, é o cidadão. A organização dessas demandas, né, para serem encaminhados, isso aí será feito pelas câmaras municipais ou haverá uma auditoria, uma contratação extra para que faça esses documentos, a elaboração deles? Na elaboração de todo o material... De todo o material que será enviado para os... Existe um documento específico que trata dessa situação. Então, o agente público que receber o material alusivo ao evento, ele estará recebendo também um formulário, onde ele terá a possibilidade de preencher, né, aquilo que está estampado no documento, mas frisando que nós estamos tratando de um evento macro. Portanto, essas prioridades serão tratadas de forma macro. É claro que os municípios têm os seus problemas, o vereador terá a oportunidade de manifestar em relação aos seus questionamentos, às demandas da sua localidade. Mas as prioridades realmente a serem elencadas... Fernando, me permita participar, você, o Fabiano, só te cortando um pouquinho. Pois não, presidente. Só para deixar bem claro, Fernando, na verdade é o seguinte, nós vamos ter aqui, um evento regional, onde as demandas serão regionais, certo? Sim. É claro que algumas demandas serão municipais. Um exemplo que o Francisco citou aqui é o término da construção do hospital da UFO lá em Patos de Minas, não é isso, Francisco? Do campus da UFO lá em Patos de Minas? Esse é o daqui, o hospital de Uberlândia. Não, e o aqui de Uberlândia também. Lá é o campus, né? Quer dizer, aqui, o campus da UFO em Patos de Minas e aqui de Uberlândia. Sim. Isso é uma localidade em Uberlândia, mas é uma demanda reivindicação, regional. Uma demanda regional que vai atender toda a população do entorno de Uberlândia. Sim. E também de Patos de Minas. Então nós temos aí também o pedido da BR-452, certo? Eu acho importante alguns citarem regionalmente a sua região, a duplicação também tem até 365, o viaduto ali, a construção do viaduto da Chapetuba, que tem ali muitos anos que ainda está em fase final e não é construído, né? E também outras demandas. Então, eu gostaria de que cada um fosse citando as demandas para que a gente possa fazer. Agora, demanda somente municipal, somente local, essa nós não levaremos nem para o Estado e nem para o governo federal. Será uma demanda que seja local, independente da cidade, sim, mas que atenda toda a população do entorno daquela cidade. Então, é importante orientar esses presidentes de outras cidades nesse sentido, né? Que para pontuarem as demandas que são do entorno ali das suas cidades, né? Que isso, que vai atender região. Não só o município, mas o entorno, de um modo geral, né? A duplicação ou a pavimentação de algumas rodovias que não tem, que liga uma cidade na outra, um exemplo, entendeu? É esse tipo de demanda que nós vamos solicitar ao governo federal, ao governo estadual, porque o nosso evento é para que a gente ganhe força, certo? Mas para a macro-região, pensando na macro-região. Nós não vamos, em momento nenhum, nesse seminário, pensar
cada um no seu bairro ou na sua cidade, mas sim Perfeito. como um todo, em toda a região, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, deixar bem claro isso, frisando, são 66 municípios, e de algum modo, essas demandas têm que trazer algum benefício para esses 66 municípios, ok? E nós temos que ter a consciência, nós 5 temos essa consciência, que nós não vamos escrever uma cartinha para Papai Noel, né, Sim. pedindo tudo que nós desejamos. Evidente que nós temos que ter o bom Coerência. senso. O bom senso é saber a situação econômica que o país vive, a situação fiscal e orçamentária, sobretudo do governo federal e também do governo do nosso estado, infelizmente. Então, nós temos que ter demandas que sejam factíveis e que nós possamos não ficar esperando e pedindo para que ela seja liberada, mas que nós tenhamos força suficiente para exigir a sua liberação. Nós não vamos fazer aquela velha política que infelizmente é praticada no Brasil, de eu vou pedir muito para ganhar alguma coisa. Nós vamos pedir aquilo que interessa a todos, mas temos que exigir que vamos ganhar. Como eu disse, os deputados federais têm emendas, né? Cada um tem um valor de emendas, e que muitos fazem um varejo. 50 mil para um município, 30 mil para outro município, é um postinho de saúde para o município maior, é uma UPA, como se isso fosse uma grande solução para a saúde. Nós todos sabemos que não é, vocês vivem em Uberlândia, em Patos, em todo lugar, e nós temos visto que isso não é, porque hoje você é atendido numa UPA e tem que ser transferido para um hospital. Esse hospital não existe. Nós não temos leito de UTI, então a pessoa não pode fazer cirurgia. Uma pessoa hoje espera 1 ano para tirar uma pedra do rim, sentindo dor, comprando medicamento. Os mais espertos vão à justiça, judicializam. O juiz muitas vezes dá uma ordem para que o município de Patos proceda a um determinado tratamento ou uma determinada cirurgia num cidadão, que o município de Patos não faz. Então eu ponho esse doente numa ambulância e trago para Uberlândia. E quando chega a Uberlândia, a ordem não é para Uberlândia, a ordem é para Patos. E quando chega aqui, eu também não tenho essa vaga. Então, esse doente tem que voltar. Como eu disse, nós não queremos, do governo estadual nem federal, ambulância para transportar doente. Nós queremos o endereço de onde nós devemos levar esse doente para que ele seja atendido. A função de vereador não é furar fila. Quando nós passamos um para frente, certamente alguém vai para trás. O que nós devemos fazer e estabelecer são políticas públicas para que todos possam ser atendidos de forma igualitária. Nós não vamos lá pedir quadra poliesportiva coberta, ambulância, postinho de saúde ou visita de deputado. Sim. Nós não queremos tirar foto com a autoridade para colocar em Facebook. Tá certo. Nós queremos que as autoridades nos respeitem e atendam, não a nós, vereadores, mas a população do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro, que contribui significativamente para a economia, como polo industrial, como polo de desenvolvimento, como polo educacional, enfim. Nós somos exemplo em todas as reuniões do governo do Estado. Nós não somos lembrados pela ideia que alguns passaram. Uberlândia tem muito dinheiro? Tem, mas tem muita gente e muita demanda. Então ela não suporta a demanda de Patos de Minas, como Patos não suporta dos outros municípios. E a mesma coisa acontece em Ituiutaba. Então nós precisamos de estabelecer políticas públicas para que todos sejam atendidos. Hoje eu conversava no almoço aqui em Uberlândia com um empresário amigo que é aqui de Uberlândia, eu encontrei casualmente no restaurante, e nós falávamos sobre aquelas creches escola, que todos os municípios têm aqui da região, Uberlândia e tal. Nenhum construtor deu conta de fazer aquilo sem tomar prejuízo e sem estar sendo processado por improbidade. Porque alguns tecnocratas fazem um projeto em Brasília e querem que o governo do município faça com o dinheiro que eles mandam. E o dinheiro não é suficiente. O projeto não é adequado a cada cidade, mas o projeto feito para Uberlândia é o projeto feito para o interior da Bahia. Nós temos que ter essa adequação, nós temos que ter possibilidade de negociar isso. Não é? Eu vou dar um exemplo que, sem saber, é a primeira vez que eu entro na Câmara de Uberlândia, confesso, mas eu vou dar um exemplo que eu tenho certeza que acontece aqui e nas demais câmaras. Quando da votação do orçamento, a maioria, se não todas as sociedades civis organizadas, comparece ao plenário e à sala dos vereadores, pedindo subvenção, saber quanto vai ter no orçamento para aquela entidade. O que vai gastar, o que vai arrecadar com o resto do orçamento, é uma coisa de só menos importância. Mas no dia de se votar o orçamento, no dia de se votar uma alteração de plano diretor, as pessoas não comparecem.
Então, infelizmente, cada um busca o seu interesse. As pessoas precisam entender que o Executivo executa o que se discute no plenário dessa Câmara. Não adianta o prefeito Odelmo querer fazer uma coisa que não foi autorizado pela Câmara. Então, o local de debate, o local de discussão, o local de soluções são aqui. Eu tenho certeza que os vereadores de Uberlândia, como eu e os meus colegas em Patos, 90% do pedido que nós recebemos no gabinete são aqueles pedidos que o cidadão não resolve no balcão. Se o exame está marcado para a semana que vem, ele espera. Se é para 90 dias, ele quer que o vereador fure a fila. Né? E isso em todas as demandas. E volto a dizer, isso não é uma culpa da população e nem do vereador. Mas a conjuntura, a história, nos levou a isso, infelizmente, nos transformando em despachantes. Francisco, é exigir nada mais do que é de direito, né? Sem dúvida. Luiz Dutra. Eu só gostaria de deixar para reflexão que eu não tenho nada quem não gosta de política. Nada contra quem não gosta de política. Mas simplesmente são governados por aqueles que gostam. Então, quando a população não participa, e um ou outro às vezes critica a política e que não quer participar da política, ele vai ter que sujeitar a ser governado, às vezes, por quem ele também não goste. Então, portanto, é importante a participação política, principalmente no sistema democrático. E quando nós propusemos aqui fazer esse seminário, os temas não foram por nós escolhidos. Os temas foram escolhidos a partir das reuniões que nós fizemos com as demais câmaras municipais, com os presidentes de câmaras, que através dos senhores vereadores trouxeram os reclames lá da própria população. E é nesse sentido, Fernando, que você estava me perguntando, né, como que a população vai poder participar efetivamente desse seminário. Então, é através da voz dos vereadores, que são os representantes da comunidade, que irão trazer essas demandas, para que nós possamos, né, de uma maneira que interessa regionalmente, seja ela local ou não, no caso, por exemplo, dos hospitais. Por que um hospital, como diz aqui o Alexandre, que está em fase aí de construção e não termina, por que ele é interesse regional? Porque não vai atender só Uberlândia, vai atender também as cidades da região. Por que às vezes uma BR, nós precisamos de uma duplicação, ela é de interesse também não só do município de Uberlândia, mas também de Uberaba e das demais cidades circunvizinhas? Porque interessa a toda a nossa região como um todo. E é nesse pacote que nós queremos promover esse seminário, porque as eleições em nível estadual e federal estão aí para o próximo ano. E no fortalecimento das câmaras municipais, através dos vereadores, em que nós iremos apresentar propostas àqueles que serão candidatos, terão que cumprir e honrar com os seus compromissos que ficarem firmados. Então, acho que o momento é oportuno de nós participarmos efetivamente com esse seminário, na busca de soluções conjuntas para o nosso Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. E eu só quero, para concluir, que eu, quando eu estava vindo para cá, falei para o Alexandre, sou de Uberaba, nasci em Uberaba, mas adoro Uberlândia. De coração, Alexandre. E sabe por quê, meus amigos? Porque Uberlândia teve políticos que soube desenvolver o município de Uberlândia, e hoje é a segunda cidade do interior do Brasil, que é a maior, porque souberam fazer isto. Então, que nós possamos seguir os bons exemplos que Uberlândia trouxe politicamente, para que nós possamos desenvolver os nossos municípios também. Uberaba, eu conheço muito bem, está no ponto em que está, que poderia estar mais, mas por culpa ou por interesses dos governantes que ali passaram, que eu me lembro de um prefeito, né, no passado, que dizia que Uberaba ficava bom daquele tamanho, que estava de bom tamanho, é claro, para ele estava muito bom, mas não olhava, ele não tinha aquela visão holística, né, uma visão mais no horizonte, de que precisava desenvolver como um todo. E nós precisamos desenvolver todos os municípios, somos um por todos e todos por um, na região do Triângulo Mineiro, e é assim que nós queremos somar forças. Bom, Odemis, por favor. Do que disse os colegas vereadores aqui, a questão de regional, eu vou dar um exemplo hoje, o que acontece no Pontal do Triângulo Mineiro, que é a bandeira hoje de todos aqueles que vão buscar votos na nossa região, que é a questão da UTI neonatal. Em Tuiutaba, hoje, nós congregamos em volta de 12, 13 cidades, não tem uma UTI neonatal, não tem uma ambulância UTI neonatal.
aí vão para a justiça, tem que sair uma ambulância ou de Patrocínio, ou de Patos, ou de outro estado para ir a Ituiutaba, porque Ituiutaba não dá, a região nossa não nasce 2.000 crianças ano, porque tem um critério. Enquanto isso estão morrendo crianças que necessitam de atendimento. Então, aí as cidades como Ituiutaba, uma cidade de 105 mil habitantes, já teve 2 deputados federais no mesmo período, deputado estadual, hoje vive de migalhas de emendas de deputados que vão lá, buscam e ficam fazendo favores de mandar emendas para a região. E tem que estar implorando. Só complementando, depois da continuidade, só para complementar, para você ter uma noção, Tupaciguara, nós tivemos com os vereadores de Tupaciguara, presidente da Câmara de Tupaciguara, Tupaciguara não nasce um tupaciguarense há mais de 8 anos. Então, isso é um absurdo. Nós precisamos realmente... nascem em outras cidades. Nascem em outras cidades. Então, nós precisamos realmente, certo, levar o desenvolvimento a todas as cidades e a toda a região. É isso que o seminário quer. Que o desenvolvimento não só fique em Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba, Patos, Araxá, mas que vai para todas as cidades. O atendimento, o desenvolvimento, que toda a população aqui necessita e precisa. Pode continuar. Nasce em Uberlândia, né? Ele disse bem, né? Ou Araguari. Fazem tudo para Uberlândia. Então, está na hora de buscarmos uma conscientização a respeito disso, dessa questão de migalhas de deputados. Não estou questionando a questão das emendas, porque eles têm que distribuir aonde ele tem seus votos, é claro. Mas depende de migalhas. Uma cidade igual Ituiutaba, que atende Capinópolis, Ipiaçu, Cachoeira, Santa Vitória, Campina Verde, você não tem uma UTI neonatal, Prata, Araporã, Centralina, Monte Alegre, então, e não tem nenhuma ambulância UTI neonatal. E aí o que acontece? O ano passado, Ituiutaba, cateterismo, qual dos convênios, estava tendo que fazer em São Sebastião do Paraíso, que está distante praticamente a 650 quilômetros de Ituiutaba. Aí o que eu não entendo, você pegar uma ambulância, sair do Pontal e muitas vezes passar em pedágios, você colocar as pessoas dentro. Então, acho que falta essa responsabilidade hoje, muitas vezes pelo governo federal, pelo governo estadual, joga tudo em cima do município. Os juízes também, eu acho que são muito culpados hoje, os juízes da primeira vara, porque os juízes da primeira vara não têm peito de mandar prender um governador e não o presidente da República, na média complexidade e alta complexidade, mas o prefeito ele tem coragem. Então, nem todos os políticos têm coragem de dizer o que eu estou dizendo aqui. Então, os juízes de primeira vara, eles não têm, de primeira instância, desculpa, eles não têm coragem de mandar prender presidente nem governador. Mas o prefeito, ele tem coragem de mandar prender se ele não cumprir uma determinação em 24 horas. E Ituiutaba, estamos com problemas seríssimos. O ano passado foi R$500 mil de judicialização pagos. Esse ano já tem 1.250.000, já foi provado que 250 mil não necessitava. Porque se o prefeito não cumprir, vai preso. E é média e alta complexidade. E um outro assunto desse seminário que está passando desapercebido, e foi um que eu me interessei muito no dia, e proposta pelo colega Fabiano, que é as cidades digitais, que são as redes sociais hoje. A rede social hoje é o lugar para você xingar vereador, para você xingar parlamentar, não tem uma regra específica. Até você provar que você está correto, que você está certo. Então, acho que esse documento que nós vamos formalizar nesse seminário, que nós temos, sim, nós podemos errar, sim, como qualquer ser humano, mas nós somos representantes, a população nos deu uma procuração em branco para estar representando ela. Não é por causa de uma minoria que tem que se colocar todos num balaio. Então, esse documento que nós vamos fazer nesse seminário, que vai estar vários deputados, o presidente da Câmara dos Deputados, eu acho que tem que se buscar uma regra clara hoje, principalmente, dessa questão de redes sociais. Está aprovado hoje que redes sociais não decidem uma eleição, mas praticamente acaba com a vida dos parlamentares. A cada mudança do governo do Estado, evidente que ele tem um projeto de governo. Nós temos aqueles projetos que são projetos de Estado e que, independente do governador, e aquilo vai, passar ao longo do tempo, até porque a sua efetivação demanda um tempo maior do que o mandato, mas cada um tem a maneira de administrar e de dividir essa administração. Então, de repente, chega em Patos de Minas o senhor governador dizendo que agora nós temos uma macro-região do Alto Paranaíba, composta por 33 municípios e que a referência é Patos de Minas. E que, então, todos aqueles pacientes de média e alta complexidade devem ser transferidos para Patos.
Eles só esqueceram de perguntar a Patos. Esqueceram de perguntar aos outros municípios. Esqueceram de perguntar se Patos tem essa estrutura. O projeto do governo hoje é de regionalizar o SAMU. Ótimo, parabéns. Toda cidade, por menor que seja, ela tem direito, a população tem direito e deveria ter à sua disposição o SAMU, que é caríssimo para o município. Tanto que Uberlândia instalou SAMU aqui há 4, 5 anos. Né? Aqui a vida inteira esse socorro foi feito pelo bombeiro, através do Coronel Felipe e de outros tantos que tiveram aí tantos anos. Agora eu te pergunto, nós vamos colocar ambulâncias em cada município desses, como diz o ODMs, lá em Ituiutaba ele não tem uma ambulância dessa, então vamos colocar. Agora, quando eu colocar a mãe com aquela criança lá dentro, eu vou levar essa criança para onde? Eu vou trazer para Uberlândia? Porque muitas vezes as pessoas questionam e culpam o prefeito. Certamente o prefeito de Uberlândia não sabe quantas vagas tem na UTI, no CTI, não sabe como é que está o bloco cirúrgico, não sabe qual é a demanda de cirurgias, porque isso ele tem assessores para cuidar, tem as pessoas que estão no hospital para cuidar. Então, o que nós precisamos de ter é o seguinte: o governo do estado resolve tirar o escritório regional da CEMIG de Patos e transferir para Uberlândia? Por quê? Isso é mais viável economicamente? Hoje nós temos um drama na nossa região, que é a questão ambiental, de licenciamento ambiental, que é feito pela Supram em Uberlândia. A licença para renovar, a licença ambiental do aterro sanitário controlado, demora 2 anos para sair. Um proprietário, um empresário quer instalar um pivô, quer fazer alguma coisa, depende da Supram, fica 1 ano, 2 anos para sair. Muitas vezes você requer uma licença, vence o prazo e eles ainda não se manifestaram. Então nós precisamos, é Uberlândia que vai cuidar disso? Então nós precisamos ter um projeto e um processo célere. Eu digo a você que a população e de forma especial os empresários e investidores não querem favor do poder público, eles querem resposta. Eu pedi alguma coisa ao poder público, eu quero uma resposta, ou positiva ou negativa e dizendo o que eu preciso adequar para ser atendido. Eu não posso protocolar um papel na administração pública, um processo, e isso ficar 1 ano tramitando, sem que nós tenhamos nenhuma resposta. E enquanto isso está tramitando, os órgãos de fiscalização e de forma especial o Ministério Público não querem saber. Não é? Nós temos hoje a questão aqui de autorização ambiental para tirar leite. Quem tem mais de 200 vacas tem que ter autorização. Bom, você pede autorização, não sai, o que você vai fazer? Vender as vacas, pedir para parar de dar leite, parar a sua atividade? Qual a providência você deve tomar? Porque aí você tem no seu encalço o Ministério Público. Então, nós temos que ter políticas suficientes para dizer, olha, se nós temos o Estado se omitindo nas suas deliberações, você só pode ser cobrado depois dessa deliberação. Então eu acho que, como você falou, nós vamos ter demandas que são municipais, muitas, e terão que ser cortadas efetivamente, para estabelecermos demandas que são regionais factíveis. Lembro a todos que nós não vamos escrever cartinha para o Papai Noel. Fernando, só para fazer uma correção aqui, me desculpe, a questão dos cidades digitais está assim, confirmava com Dutra, entre as redes sociais no seminário. Ok. É um dos temas que vai ser discutido. E mais, eu só quero fazer uma coisa. Presidente ODM, só dentro desse tema, é importante dizer o seguinte: é um assunto de extremo interesse não apenas dos legisladores, mas da sociedade. Hoje a ferramenta da rede social, seja o Facebook, seja o WhatsApp, seja o Instagram, enfim, e é de disponibilidade de todos. Todo mundo hoje tem. Mas é lógico que não existe um marco regulatório, não existe um instrumento hoje que disciplina isso. Daí a importância de nós trazermos isso para dentro do nosso seminário. Nós, inclusive, estamos confirmados já com a participação do palestrante, Dr. Alexandre Ateniense, que é um dos grandes entendedores desta área, é um advogado de Belo Horizonte, que estará presente no seminário, debatendo esse tema que com certeza será de grande interesse. Agora eu queria só dizer o seguinte: o telespectador que está nos acompanhando pode ficar perguntando, pode ficar questionando, o que tudo isso tem a ver com o meu dia a dia? O que tudo isso me auxilia dentro da minha casa, no meu trabalho, no meu país? Ora, nós percebemos que os temas que estão sendo aqui discutidos, os temas se repetem. Nós estamos falando aqui dos desafios da mobilidade urbana, da segurança pública, da saúde, da educação. Todos os municípios têm esses problemas.
Não é o município A que tem e o B não tem. Às vezes um tem menos um pouco do que o outro. Mas por que existem esses problemas em praticamente todos os locais? Devido a essa má distribuição dos recursos, que foi dito aqui, e através desse esforço coletivo que nós vamos buscar o início de um movimento que tem como pano de fundo querer mudar essa realidade. Não é um desafio distante para quem quer trabalhar, e nós todos fomos eleitos para isso. Nós temos mandato parlamentar, é para isso, é para representar você, telespectador, e é para isso que nós estamos aqui, nos deslocando cada um das suas cidades, trabalhando o seminário, e não é fácil realizar um seminário. Todos deixaram seus afazeres em relação à sua cidade, mas é muito mais importante nós pensarmos regionalmente, nós pontuarmos as tratativas que transcendem os nossos municípios. E é para isso que nós estamos aqui. Quero dizer que essas 5 cidades somadas, Patos, Araxá, Uberlândia, Uberaba e Tuiutaba, representam 1,5 milhão de habitantes. Se nós estivermos então falando do Grande Triângulo e Alto Paranaíba, foi dito aqui, cerca de 4 milhões de habitantes. Então é preciso que nós tenhamos uma organização para cobrar esses problemas que são comuns, como os dissemos. E você, não tenha dúvida, que cobrar uma situação, uma reivindicação, melhor dizendo, em nome de um município, seja ele qual for, até mesmo Uberlândia, que é uma cidade, como foi dito aqui, a 2ª maior interior do Brasil, mas é diferente cobrar individualmente, cobrar coletivamente, assinado por um rol de municípios, por centenas de legisladores. Há que se ter, no mínimo, um peso diferente. E é para isso que nós nos dispomos a unir forças, a somar ideias, e graças a Deus, esses presidentes que aqui estão, falam a mesma língua, querem os mesmos resultados, e vamos conseguir, dentro das nossas possibilidades, promover esse debate e gerar, com certeza, um ótimo seminário na cidade de Araxá, nos dias 14 e 15, que de certa forma estará debatendo tudo isso. Fabiano, eu tenho que... A gente está chegando no final, e eu queria deixar uma consideração final para cada um, e o que foi Antes dito, que diga de nessa fazer as consideração. considerações finais, eu só queria fazer um complemento no que se diz às redes sociais, porque Tá. dá para entender que fica a gente querendo se autoproteger, e não é bem isto. Nós temos, cada um de nós temos as nossas responsabilidades, e cada um daquele também que postar alguma coisa na rede social, ele também tem que ter a sua responsabilidade, porque senão vai ter um ou outro que destoa da grande maioria no afã de querer prejudicar, às vezes, um cidadão de bem. Então, é nesse sentido que nós não podemos deixar as redes sociais aleatoriamente do jeito que aí se encontra. Eu só gostaria de acrescentar também que, entre as demandas, que nós já falamos aqui de algumas demandas e outras que nós precisamos de fazer, por exemplo, junto ao governo do Estado, lá na nossa região crítica, todo dia a gente vê acontecendo acidentes. Ainda esses dias mesmo, morreu quase com uma família perto de Patrocínio de Santa Juliana, a família de Uberaba lá, Leila, que fazia um grande evento lá, a família quase que toda, por culpa no meu entendimento, das rodovias que são mal projetadas, mal planejadas, e não só a culpa do motorista. Então, se nós tivermos pistas mais adequadas, tivermos as pistas com mais segurança, nós iremos reduzir, sim, o alto índice de acidentes. Eu digo para vocês que fico demais feliz quando tomei a iniciativa de, junto ao Congresso Nacional, colocarmos aí a obrigatoriedade de luz baixa durante o dia nas rodovias, que quer estender também para dentro das cidades. O veículo está em movimento, ele precisa de ser visto, e isso tem reduzido muitos acidentes e melhorado, aí, diríamos assim, a segurança pública e salvado muitas vidas. Então, é nesse sentido que nós queremos fazer nesse seminário as reivindicações na área de infraestrutura, na área da saúde, na área da educação e na área, principalmente,
da segurança pública, né, que está sendo muito reclamada pela população. Bom, a gente vai encerrar esse Câmara Debate. Eu queria uma mensagem final de cada um apelo, uma orientação, um pedido, um convite que possa ser. A gente começa com o Odemes, passa pelo Francisco, vai com o Luiz Dutra, vem com o Fabiano e encerra com o Alexandre, que é o nosso anfitrião aqui na cidade de Uberlândia hoje. Odemes, por favor, muito obrigado pela sua presença aqui. Odemes Braz, presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba. Muito obrigado. Eu que te agradeço, parabéns aí pela condução do programa, Fernando. Colega, né? Aí sou radialista já há 26 anos. Só complementando rapidamente, na questão que eu disse aqui, da judicialização, eu não sou contra liminares. Eu tenho que ter critérios, porque nós lembramos que nós trabalhamos pela coletividade e não pelo individual. Aí foge um pouquinho com esse tanto de liminares que sai, alguém está deixando de fazer a sua parte. E quero agradecer ao colega Francisco, ao colega Dutra, a você, Alexandre, parabéns aí, sempre nos recebendo tão bem. Ao colega Fabiano, eu sei que ele tem trabalhado 3 vezes mais do que nós, porque é na cidade de Araçá. E eu espero, sinceramente, que esse seminário vai ser o primeiro de vários seminários, o fortalecimento. Eu acho que nós não podemos pensar pequeno, eu penso comigo o seguinte: eu posso, eu quero, nós vamos conseguir. Redes sociais é um problema mundial, sim, mas tem que começar no local e regional para poder abranger nacional. Alguém tem que começar, dar o pontapé e tomara que então que seja nós aqui que abrimos isso a nível nacional. Eu espero que vá ser um sucesso, que vai ser um sucesso esse seminário, que possamos obter, sim, resultados, porque da união nasce a força. Bom, muito obrigado, Demis. Francisco Frechiani, presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, terra do milho, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, Fernanda, a você, ao presidente Alexandre, a todas as pessoas de Uberlândia, aos telespectadores. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui hoje. Eu quero dizer nessa questão de rede social que a nossa Constituição é claríssima quando diz que é livre a expressão do pensamento, vedado o anonimato. Ou seja, cada um pode escrever o que quiser, desde que assine, né? Aliás, graças a essa liberdade que nós estamos tomando conhecimento de tudo que tem acontecido no nosso país, que o grande responsável por tudo isso é, sem sombra de dúvidas, a imprensa, né? Isso nós não podemos negar. E aqui, Fernando, eu quero dizer a você e aos telespectadores o seguinte: nós vivemos no nosso país 2 realidades. Uma realidade legal e jurídica, que é aquela realidade pregada e fiscalizada, sobretudo, pelo Ministério Público, através dos seus membros, os promotores de justiça, que são pessoas que são egressos de boas escolas, de bons cursinhos preparatórios e que se submeteram a um concurso dificílimo e conseguiram aquela vaga. E depois de entrarem, são altamente preparados, têm um centro de apoio operacional com toda a estrutura em Belo Horizonte, então eles vivem e aprendem uma realidade jurídica e legal e querem aplicar essa realidade a todas as cidades indistintamente. Infelizmente, a realidade social não é a mesma realidade jurídica. A realidade social do nosso país, e isso depende de cada município. Muitas vezes, vereadores e outras pessoas nunca viram a Constituição Federal, nem sabem do que muitas vezes essa Constituição trata. Então, nós precisamos de não queremos definitivamente que se descumpra a lei, mas queremos, sobretudo, respeito e consideração com representantes de um dos poderes da República, que, como diz a Constituição, devem trabalhar de forma harmônica, mas independente. Eu garanto a vocês todos que nenhum juiz, nenhum promotor, nenhum vereador, nenhum ser humano quer ver ninguém internado em corredor de hospital, quer ver ninguém em porta de hospital esperando vaga, quer ver criança morrendo ou nascendo em outro município. Essa é uma conjuntura. Mas para o juiz é muito mais simples dar uma liminar do que deixar o paciente morrer na mesa dele através de papel. E é muito mais simples ele dar uma liminar para o prefeito cumprir do que para o presidente da República ou o governador do estado. Então vai pelo que é mais fácil e depois cada um que cobre essas diferenças, seja de média ou de alta complexidade, sobre média ou alta complexidade, seja isso de forma muito especial aí na questão de saúde, né? Nós temos que entender que a única autoridade que tem poder de mandar no nosso país é juiz. Os outros recomendam, aconselham, sobretudo, Ministério Público, que é sempre um bom conselheiro, mas não é aquele que tem a palavra final. E
na maioria dos pequenos municípios brasileiros, infelizmente, a palavra final tem sido não do Ministério Público, que é a instituição fundamental para a democratização e o aperfeiçoamento do nosso sistema democrático, mas através de promotores de justiça que são seres humanos, falíveis como nós. Então, cada um tem sua personalidade, cada um tem um jeito de trabalhar, e isso nós temos que tratar. Certamente, aquilo que é feito com vereadores em Uberlândia não é o mesmo tratamento de cidade com 3, 4 mil habitantes. Mais uma vez, eu agradeço a todos vocês pela receptividade e desejo a todos uma ótima tarde. Muito obrigado pelo convite. Francisco Farechiani, muito obrigado. E agradecemos também aqui o Luiz Dutra, presidente da Câmara Municipal de Uberaba. Muito obrigado pela sua presença aqui, presidente. Eu que agradeço, Fernando, a você, a todos os telespectadores aí do Câmara em Debate. Agradecer ao Alexandre mais uma vez, né, pela receptividade aqui na Câmara Municipal de Uberlândia, que me sinto muito à vontade e muito honrado por estar aqui. Eu quero, nas minhas palavras finais, dizer que, como já disse o ODMs, aqui nós não conhecemos nem mesmo quais são os partidos dos nossos colegas aqui, né, e nem fizemos questão de saber quais são as siglas partidárias, porque acima de tudo aqui parece que reina e soma-se ideologias políticas afins, e é isso que nós estamos observando, em que quando nós tivermos ideologias políticas voltadas para o social e para a comunidade, isso é que importa, e deu muito certo a maneira com que eu tenho observado com os companheiros e com os colegas, das convivências que nós estamos tendo durante os últimos tempos. Então, portanto, eu diria para você que ideologia partidária ela vai até certo ponto, mas de repente ela se esvaira e aquilo fica só no papel e muitas das vezes não se coloca na prática. Então nós temos que colocar na prática aquilo que realmente nós possamos levar ao encontro dos anseios da nossa comunidade. E é nesse sentido que nós estamos promovendo esse seminário para o fortalecimento do poder legislativo, para uma reflexão dos nobres pares, que somos em número de quase 700 na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, e que nós possamos levar àquelas câmaras municipais, às vezes lá dos rincões mais longes, que às vezes não têm as mesmas disponibilidades de informações que nós temos, para fazermos essa troca de ideias. E diríamos para você que se terminasse aqui hoje, eu já teria ganhado muito. Só a confraternização, só o conhecimento que eu pude ter com cada um dos colegas, com as câmaras de vereadores que eu já estive visitando, com o aprendizado que me passaram, né, durante esse período que nós estamos organizando esse evento, já valeu a pena. Mas tenho certeza que esse seminário ainda vai ter muitos horizontes que ainda estão por vir. Iremos, sim, fazer esse seminário, já convidando a todos os parlamentares. E lá o seminário é dos parlamentares, é dos vereadores, e são eles os atores que irão estar trabalhando para fazermos o fortalecimento do legislativo. Os demais serão convidados. Então, portanto, é o fortalecimento do poder legislativo. No dia 14, abertura às 19 horas, certamente o Fabiano vai dizer para nós, mas às 19 horas, no dia 14, nós vamos fazer a abertura, e no dia 15 nós teremos, então, as palestras do dia todo. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, Alexandre, mais uma vez, muito obrigado, Francisco, muito obrigado, Fabiano, muito obrigado, ODMs, e a todos vocês, telespectadores. Obrigado, então, Luiz Dutra, e agradecendo aí também imensamente a presença aqui do Fabiano Santos, que é o presidente da Câmara de Araxá, que é o anfitrião desse primeiro seminário, e sucesso, né? A gente deseja sucesso lá para você, que tem um trabalho a mais do que todo mundo aí. Parabéns. Sucesso será nosso, com certeza. Eu quero, nas minhas considerações finais, e não poderia ser diferente, dizer aqui, cumprimentar com muita força o colega Alexandre pela iniciativa da promoção desse debate. Muito importante, dentro do cronograma de trabalho que nós desenhamos para que o seminário aconteça, essa iniciativa do presidente Alexandre de desenvolver esse debate. Quero, através do nosso presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, abraçar todos os vereadores aqui da cidade de Uberlândia e a todos os vereadores também, né, de municípios vizinhos. Nós sabemos da abrangência aqui da TV Câmara de Uberlândia. Fica aqui os nossos cumprimentos e a nossa certeza
de que você estará no seminário e com certeza fará a diferença com a sua participação. Gostaria, através do prefeito municipal da cidade de Uberlândia, Odelmo Leão, que é uma das figuras probas, respeitadas, um político dispensa os nossos comentários, né, abraçar a cada morador, a cada cidadão aqui da cidade de Uberlândia e dizer que foi uma alegria muito grande para este humilde presidente poder passar uma tarde de muito aprendizado aqui na cidade de Uberlândia. Quero dizer que o seminário, que acontecerá no dia 14 e 15 de setembro, na cidade de Araxá, só acontecerá, volto a dizer, fruto do pensamento uniforme, fruto da vontade política desses 5 presidentes, que desarmados e desprovidos de interesses pessoais, conseguiram, em harmonia, propor um evento que possa propagar os interesses maiores que você, cidadão, tem, independente do município, seja, que está nos ouvindo. Tenho certeza absoluta que esse seminário será um divisor de águas na história política legislativa do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, porque ele estabelece um novo modelo de se fazer política, de se trabalhar as ações públicas de forma coletiva, saindo do seu cantinho, buscando realmente arregaçar as mangas com a visão maior. E é nesse sentido que nós estaremos de braços abertos na cidade de Araxá para receber os nossos parlamentares que, como aqui foi dito, representam você, através do voto que você credenciou na urna ao seu representante. Então é importante essa sinergia desses representantes para que possam estar atualizados com as demandas, para que possam estar se capacitando, para que possam estar buscando aquilo que há de mais moderno na representação parlamentar que lhe foi confiada pelo povo. Muito obrigado, parabéns, Fernando, pela bela mediação deste debate. Muito obrigado e que Deus abençoe o retorno de vocês de volta para casa, né? Vocês vão voltar para casa hoje ainda e eu agradeço demais a vinda de vocês aí da cidade de vocês até Uberlândia para participar desse programa. E agradeço também aí ao Alexandre Nogueira, presidente da Câmara de Uberlândia, que abraçou a ideia desse Câmara Debate e aqui está conosco e tem as considerações finais aí. Muito obrigado, Alexandre. Fernando, eu é que agradeço a sua colaboração nesse debate. Eu queria agradecer aqui ao Fabiano, nosso anfitrião na cidade de Araxá, no dia 14 e 15, ao Luiz Dutra, ao ODM de Tuiutaba, presidente da Câmara de Tuiutaba, e ao Francisco, presidente da Câmara de Patos de Minas. Antes de fazer o convite final a todas as cidades, Fernando, eu gostaria de dizer que isso aqui, o que acontece hoje, o que está acontecendo nesse debate, e em mais de 6 reuniões que fizemos, todos os presidentes aqui, os 5 presidentes, né, que tiveram nas reuniões, nada mais é do que a nova política. Esse é o novo jeito de fazer política, porque nós aqui estamos desprovidos de saber qual é o partido político, qual é a sua filiação partidária, certo? Nós desprovimos de interesses das nossas cidades, dos nossos bairros, para pensar na política macro, na política de uma região, para pensar no bem de todas as cidades. Veja bem, Fernando, ao longo dos anos, todos aqui, Patos, Uberaba, Araxá, Uberlândia e Tuiutaba, nós perdemos várias e várias empresas para outros municípios. Às vezes municípios do Goiás, de outro estado de Goiás, estado de São Paulo. E por que não, naquela época, os nossos políticos da nossa região não se uniram? Porque se a briga for somente de Uberlândia, apesar de Uberlândia ser uma cidade grande, de quase 750 mil habitantes, mas nós seremos somente uma cidade contra a outra. Mas se Uberaba nos ajudar e somar força, se Araxá somar força, se o Patos de Minas somar força, e Tuiutaba, nós estaremos ali falando de 5 cidades polo, 5 cidades com 1,5 milhão de habitantes. E se todas as 66 cidades somarem forças, eu tenho a certeza que nós não perderemos mais nenhuma empresa para outro estado. Nós precisamos, certo, do gasoduto no Triângulo Mineiro. Isso vai trazer benefício não só para Uberaba, mas para Uberaba, Uberlândia, Araxá, Patos e todas as cidades pequenas. Por quê?
Porque se tiver o gasoduto, se tiver como construir a empresa naquele local e energia barata como é o gás, com certeza empresas virão de outros estados ou tem a vontade de se instalar em qualquer cidade do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Condições nós temos. Quando nós pensamos em água, o prefeito Odel pensou em água para 1,5 milhão de habitantes, já pensando também nas empresas que viriam para Uberlândia, porque Uberlândia precisa dar trabalho não só para quem mora em Uberlândia, mas também para quem mora em Araguari, nas cidades circunvizinhas, que venham trabalhar e estudar na cidade de Uberlândia. Então, o pensamento desses 5 presidentes é de um todo para toda a região. Então, agora eu gostaria, através dessas minhas últimas palavras, convidar a você, vereador que nos assistir, presidente de Câmara de outras cidades, das 66 cidades, e outras cidades também que não estão relacionadas, que sintam vontade de vir até Araxá no dia 14 e 15 de setembro para participar desse seminário. Esse seminário é muito importante para a região e também para o estado de Minas Gerais. Nós entendemos que com a força desse seminário, nós vamos fazer outros e outros seminários. Então, vocês ficam aí o convite. Você, telespectador, muito obrigado por nos acompanhar. E já queria deixar um novo desafio aqui, Fernando. Eu acho que as coisas não podem parar, né? Eu queria deixar aqui que a gente pudesse, logo após o seminário, certo? Que a gente, então, mostrasse aqui no Câmara Debate o documento que foi o documento oficial que foi enviado para o governo do estado e também para o governo federal, e que nós 5 aqui, ou outros presidentes de Câmara quisessem participar, o presidente da Câmara do Patrocínio, Araguari e outras cidades, para que eles viessem, para que a gente possa fazer um Câmara Debate maior, para falar da avaliação final, certo? Dos erros e dos acertos que nós teremos com esse seminário, e que esse seminário seja um fortalecimento da política nacional, um exemplo da política nacional. Como eu disse, agora sim nós estamos fazendo a nova política, independente de partido político, independente de qualquer coisa. O que nós estamos fazendo aqui é unindo forças para que as pessoas sejam as maiores beneficiadas através da política. Muito obrigado a todos. Bom, muito obrigado então, presidente Alexandre Nogueira. E desafio aceito, vamos fazer sim esses câmaras debates aí com esses outros presidentes de Câmara, e eu agradeço você em casa que acompanhou aqui pela TV Câmara Uberlândia e também pela TV Legislativa da sua cidade, que acompanhou esse Câmara Debate falando sobre o Seminário Legislativo Macro-Regional, primeiro seminário de tantos outros que virão, que será nos dias 14 e 15 de setembro na cidade de Araxá. Muito obrigado e até um próximo Câmara Debate.